Boa noite para você de casa, o NTV News está chegando. Mais de 700 quilos de maconhas foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal na tarde de hoje na BR-365 em Patos de Minas. No NTV News desta sexta-feira você vai ver também. Acusado de tentativa de homicídio é levado a julgamento. Pesquisa de preços da Conab aponta queda nas hortaliças e aumento das frutas. Cadastro escolar para 2025 na rede estadual de ensino começa em 1º de outubro. Polícia Civil investiga motivações e autoria de dupla tentativa de homicídio cometida no centro da cidade. 1.500 metros quadrados da Mata do Catingueiro, em Patos de Minas, são destruídos em novo incêndio. Patos de Minas passa a contar com 5 Rotaries. A apresentação do patense Fernando Diniz para o comando técnico do Cruzeiro. Contratações de pessoas com deficiência ainda não atinge meta no mercado de trabalho. Receita amplia fiscalização e terá informações das movimentações financeiras no cartão de crédito. Estas e outras notícias agora no NTV News. Um acusado de tentativa de homicídio ocorrido no ano de 2013 em Patos de Minas foi levado a julgamento nesta terça-feira. Márcio José Prado foi julgado no Fórum de Patos de Minas nesta terça-feira. Ele que foi julgado pelo crime de tentativa de homicídio ocorrido em 2013 no bairro Brasil, bem próximo ali à rua Prefeito Camundinho, aqui em Patos de Minas. Fato esse que se aconteceu após Márcio dever uma loja em qual um casal era dono aqui em Patos de Minas. Ali naquele momento eles começaram a cobrar Márcio por essa dívida. Márcio, então, não gostou dessa cobrança ter sido feita por ele. Inicialmente informou que não iria pagar a dívida na época. Logo em seguida, o casal, que era dono dessa loja, estava em sua residência e foram surpreendidos por Márcio, que, armado de um revólver calibre 38, foi até a residência do casal para disparar contra eles. Na tentativa, a esposa da vítima acabou conseguindo segurar a mão de Márcio, fazendo com que a bala disparada não conseguisse acertar a vítima a qual Márcio queria tirar a vida. Momento então que, após essa luta corporal, Márcio ficou de frente com a esposa de nome Simone e acabou tentando atirar contra a cabeça dela. Tiro esses que acabou não saindo, as balas mascaram e não saiu. Diante disso, então, o Márcio logo em seguida foi denunciado aí à Polícia Militar, que realizou a prisão dele. E então, nessa terça-feira, ele foi julgado e condenado a 2 anos e 2 meses por disparar a arma de fogo em local público, e também ele foi por 2 anos por porte de arma, esse prescrito, já que, segundo o juiz, no momento de ler ali todos os autos, o Ministério Público deve avaliar essa situação dos 2 anos de arma de fogo que foi prescrito. O Ministério Público deve avaliar se fica em caso desses 2 anos ou se terá mais alguma novidade em relação a esse caso. Fato é que Márcio, em relação a esse crime de tentativa de homicídio em 2013, que ocorreu no bairro Brasil, em Patos de Minas, foi condenado então a 2 anos e 2 meses por disparar arma de fogo em local público. Um acusado de assassinar um caminhoneiro durante briga de trânsito na cidade de São Gotardo foi preso nesta terça-feira pela Polícia Civil. Nesta terça-feira, a Polícia Civil de Minas Gerais prendeu o acusado de cometer um homicídio em São Gotardo após uma briga de trânsito no dia 29 de julho deste ano. A vítima, um caminhoneiro de 59 anos, trabalhava para uma transportadora de patrocínio e estava na cidade para realizar algumas entregas quando se envolveu em uma discussão após uma fechada de trânsito. Após o desentendimento, a vítima estacionou seu veículo e desceu para realizar uma entrega no momento em que foi surpreendido pelo autor, que estava a pé, um homem de 45 anos, e efetuou vários disparos de arma de fogo contra a vítima. O caminhoneiro chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O homem, o suspeito, ficou foragido por quase 2 meses e foi encontrado no distrito de Agrovila. Ele foi encaminhado para o presídio, onde ficará à disposição da justiça para responder pelo crime.
Isabela Sanches para o jornalismo da NTV. A defesa do cantor Gustavo Lima publicou nota na qual diz que recebe com muita tranquilidade e sentimento de justiça a decisão proferida na tarde de hoje, que suspende o pedido de prisão do cantor. O texto diz também que a relação de Gustavo Lima com as empresas investigadas era estritamente de uso de imagem decorrente da venda de uma aeronave. Tudo feito legalmente mediante transações bancárias, declarações aos órgãos competentes e registro da ANAC. A nota da equipe jurídica de Gustavo Lima termina afirmando que o cantor tem e sempre teve uma vida limpa e uma carreira dedicada à música e aos fãs, e que oportunamente medidas judiciais serão adotadas para obter o mínimo de reparação ao dano causado. É que ontem a juíza Andréia Calado da Cruz tinha determinado a prisão do cantor Gustavo Lima, dentro da investigação Operação Integration, que apura crimes de lavagem de dinheiro e a prática de jogos ilegais. E que na tarde de hoje, dessa terça-feira, o desembargador Eduardo Guilloide, do Maranhão, do Tribunal de Justiça do Pernambuco, revogou a prisão preventiva do sertanejo. Nessa decisão também foi suspensa a apreensão do passaporte e do certificado de registro de arma de fogo do cantor Gustavo Lima. Na tarde de hoje, após uma tentativa de fuga em alta velocidade na BR-365, a Polícia Rodoviária Federal de Patos de Minas apreendeu mais de 700 quilos de maconha que estavam sendo transportados para o norte de Minas. Perseguição por 10 quilômetros. Caminhonete com drogas. Mais de 760 quilos com destino a Montes Claros. Após uma perseguição que durou cerca de 10 quilômetros na BR-365, a Polícia Rodoviária Federal conseguiu abordar o veículo que, segundo as informações do motorista, teria saído do Mato Grosso com destino a Montes Claros. E após a abordagem do veículo, foi encontrada uma grande quantidade de drogas que chamou a atenção da PRF, já que essa grande quantidade de drogas estava apenas tampada pela capota na carroceria da caminhonete. A equipe realizava um comando de fiscalização com foco no combate ao crime, ali em frente ao Poço Patão, em Patos de Minas, quando visualizou que esse veículo estrada fez uma manobra brusca ao avistar a equipe policial. Então os policiais acharam a atitude estranha, deram a ordem de parada, só que ela foi desobedecida imediatamente, ele empreendeu fuga. A equipe procedeu com acompanhamento tático por cerca de 10 quilômetros. O condutor ele realizou diversas ultrapassagens em locais proibidos, cometeu diversas infrações de trânsito. Cerca de 10 quilômetros após o acompanhamento, ele parou o veículo, foi feita a abordagem e foi constatada essa grande quantidade de entorpecente, 760 quilos de maconha. Inicialmente ele informou que saiu do Mato Grosso do Sul com destino à região de Montes Claros. A forma como a droga estava sendo transportada chamou a atenção da PRF, já que o motorista não preocupou em esconder os entorpecentes, se utilizando apenas da carroceria do veículo para transportar em toda a viagem. A droga estava toda na carroceria mesmo, apenas com aquela capota plástica tampando, Popularmente essa modalidade conhecida como cavalo doido, que o pessoal chama cavalo doido. Então realmente é uma forma que não é tão comum, mas justamente eles fazem isso para transportar uma quantidade bem maior, como foi aqui o caso, quase 1 tonelada mesmo. Apreensões como essas são frequentes na BR-365, que é muito utilizada para transporte de diversos materiais irregulares, como drogas, veículos roubados, entre outras situações. Essas apreensões são frequentes aqui na região, A BR-365 ela é muito importante, não só para a região, para o Sudeste, mas para o Brasil mesmo, porque ela liga regiões Sul, o Centro-Oeste, o próprio Sudeste ao Nordeste, ao Norte de Minas e ao Nordeste. Então, aqui realmente é um corredor muito importante e que infelizmente o pessoal utiliza para esse transporte de ilícitos. O homem de 62 anos que recebeu a quantia de R$5.000 pelo transporte da cidade de Mato Grosso até Montes Claros foi preso pelo crime de tráfico de drogas e adulteração de sinais de identificação. E os 764 quilos de maconha em 762 tabletes
foram encaminhados à Polícia Civil de Patos de Minas. O condutor ele vai ser encaminhado para a Polícia Civil de Patos de Minas e inicialmente detido pelos crimes de tráfico de drogas e também adulteração de sinais, porque aparentemente, a gente está com a ocorrência em andamento ainda, aparentemente o veículo está adulterado e ele vai ser encaminhado para a Polícia Civil. O entorpecente também vai ser encaminhado para lá, onde vai passar por perícia e posteriormente vai ser incinerado. Depois do intervalo aqui no News, pesquisa de preços da Conab aponta queda nas hortaliças e aumento das frutas. O governo de Minas Gerais divulgou o calendário escolar 2025 e as inscrições para quem deseja uma vaga na rede pública de ensino começam no dia 1º de outubro e vão até 1º de novembro. Sobre este assunto, eu converso com Carlos Coimbra, que divide tela comigo, superintendente de ensino. Boa noite, Carlos. Este ano tem novidade, né? Que é a obrigatoriedade da apresentação do CPF. Como é que ficam as pessoas que ainda não têm esse documento? Acho que o Carlos não está nos ouvindo, né? A gente teve um pequeno problema aí nessa nossa transmissão remoto, né? Com o Carlos Coimbra, que está em Belo Horizonte, mas atendeu a nossa reportagem, o nosso chamado. Nós vamos chamar um outro material para já tentar falar com o superintendente novamente. As hortaliças tiveram quedas nos preços novamente, conforme pesquisa da cotação da Conab na Ceasa, divulgada nesta terça-feira. Porém, a maioria das frutas analisadas ficaram mais caras. Todas as hortaliças analisadas no mês de agosto pela Conab, como alface, batata, cebola, cenoura e tomate, ficaram mais baratas. A maior queda foi da cebola, quase 32% a menos nos preços em relação a julho. A batata barateou quase 24%, o tomate 19%, a alface quase 17% e a cenoura 15,5%. Já as frutas como mamão, banana, laranja e maçã registraram altas nos preços. A melancia foi a única fruta na lista de cotações da Conab que apresentou redução no preço. Conforme a Companhia Nacional de Abastecimento, os preços das frutas subiram em agosto devido ao aumento da demanda por causa da elevação do calor. – 1.500 metros quadrados da Mata do Catingueira, em Patos de Minas, são destruídos em novo incêndio. E você vai ver que a Polícia Civil investiga motivações e autoria de dupla tentativa de homicídio cometida no centro da cidade. A Polícia Civil segue com as investigações para apurar as motivações e autoria de uma tentativa de assassinato cometida no centro de Patos de Minas nesta segunda-feira, quando 2 pessoas foram baleadas durante um violento ataque. Com a criação deste clube, Patos de Minas passa a contar com 5 Rotaries, ampliando sua capacidade de atuação social e comunitária. A cerimônia, que contou com a presença de membros rotarianos e convidados, celebrou a chegada desse novo grupo, que já promete grandes projetos para a cidade. 3 anos atrás, nós fundamos o Rotary Clube Patos de Minas Sertão para servir a comunidade. E o Rotary Clube Patos de Minas Sertão já tem demonstrado aí pelo seu trabalho que faz para servir a comunidade vários projetos. Nós vimos aqui em Patos de Minas também a necessidade de mais um clube para estar servindo a comunidade. Durante a reunião de formalização, os associados foram cuidadosamente selecionados, seguindo os princípios rotarianos de servir a comunidade e promover o bem coletivo. O novo Rotary começa suas atividades como um clube satélite. Precisamos de 8, mas nós já iniciamos com 14. E para transformar em clube, precisamos de 20. Inicia como satélite. Quando nós chegar a 20, ele se tornará em clube.
Nos próximos meses, o foco do clube será em expandir o número de associados, além de implementar seus primeiros projetos. O próximo passo é seguir as reuniões e fazer a logística para distribuição das comissões para cada associado se já iniciar o trabalho. A criação de mais um Rotary permite que a cidade amplie suas ações sociais e humanitárias, beneficiando um número maior de pessoas e projetos. Escolhemos pessoa exemplar, pessoa de boa índole, pessoas que gostam de fazer o bem para a comunidade. E todos eles se comprometeram para servir a comunidade. Bom, você viu que essa não é a reportagem que a gente chamou, né? Essa daí é do 5º Rotary Clube que Patos de Minas passa a ter, né? Com mais a implantação desse Rotary aqui em Patos de Minas, clube de serviço que vai aí ajudar, auxiliar, né, nessas ações que os Rotarys fazem para ajudar as comunidades. Agora sim a gente mostra que a Polícia Civil segue com as investigações para apurar as motivações e a autoria de uma tentativa de assassinato que foi cometida no centro de Patos de Minas nesta segunda-feira, quando 2 pessoas foram baleadas durante um violento ataque. A tarde de segunda-feira em Patos de Minas foi marcada por medo e momentos de tensão para todos aqueles que passavam pela rua Olegário Maciel ou estavam em comércios da região. Uma tentativa de homicídio a céu aberto em um dos lugares mais movimentados do centro de Patos de Minas. O homem alvo da ação foi atingido por 5 disparos, enquanto um jovem que passava por ali foi atingido sem querer com um disparo na perna. Nós estamos aí numa investigação bem avançada, já com a possibilidade clara de indícios sobre a autoria delitiva, bem como, claro, também já fica aparecendo a motivação desse crime. Algumas informações foram passadas para a gente que seria talvez relacionado a brigas de terra, né? Que o moço atingido aí seria talvez um fazendeiro. Tem informações sobre isso? Isso pode ser passado? A gente tem informações, né, que vão ficar um pouco mais reservadas, mas que a gente tem informações que isso pode ser uma das linhas, ou uma das mais fortes linhas, considerando o que já foi repassado pela Polícia Civil, para a Polícia Civil, através das oitivas que foram colhidas, bem como das imagens e outros objetos que foram passíveis de serem captados pelas câmeras de segurança e pelas câmeras de segurança também do comércio local. Isso tudo aí vai levar um arcabouço forte, eu acredito, para o Ministério Público poder efetuar o seu papel de dono lit da ação, fazendo a sua denúncia contra esses indivíduos e eventuais outros que possam ter contribuído, auxiliado, instigado ou induzido esses 2 jovens a efetuar esse disparo de arma de fogo numa área aberta, no centro da cidade, ocasionando aí danos não só no alvo que eles pretendiam, mas em outra pessoa, podendo ter acertado aí crianças, pessoas de idade e outras pessoas que não tinham nada a ver e não se comprometeram com nada desse crime. E a situação toda é um crime bárbaro que agora vai sendo desvendado e as pessoas que cometeram esse crime agora, acredito eu que já sabem que estão sendo observadas e eventualmente podem até se apresentar na delegacia aqui de crimes contra a vida para prestar os seus esclarecimentos e sua justificativa, se é que existe justificativa plausível para uma ação tão nefasta como essa que aconteceu. O senhor bem citou, né, a questão do local onde tudo aconteceu. Nós estivemos nas ruas ontem e conversamos com algumas pessoas que passavam por ali, naquele mesmo local onde tudo aconteceu, e a população está bem assustada, né? O que o senhor fala para essas pessoas que nesse momento estão até com certo medo de passar por ali, né? Não há que ficar com a situação de pensamento que isso pode acontecer novamente. São casos isolados que aconteceram ou que acontecem na cidade, uma cidade que vai crescendo. Fatos que a gente vai mostrando, né, a segurança pública de Patos de Minas, Polícia Civil, Polícia Militar, o Ministério Público, o Poder Judiciário, vão mostrando cada vez mais um know-how, um conhecimento para se chegar rapidamente nos autores e fazer com que a gente tenha a sensação de segurança sempre muito forte na cidade. Uma cidade pacata, com pessoas de bem, e que a gente pede sempre que as pessoas continuem fazendo suas denúncias. Não se deixe levar por esses pseudo-terroristas, por pessoas que querem fazer o mal para a sociedade de Patos de Minas.
levem ao conhecimento sempre do que vocês têm às autoridades, à delegacia, ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, para que possamos ter aí realmente uma cidade cada vez mais segura. Às vezes a segurança pode levar a momentos em que você tem aí um ataque desesperado de indivíduos que querem praticar o mal contra outra pessoa e não tem aquele pensamento de que vão poder atacar esse alvo deles e outras pessoas que estão próximas. De qualquer jeito, isso aí só faz com que a gente tenha mais força para fazer uma boa investigação e se chegar aos reais autores, vindo esses autores a cumprirem os seus procedimentos e as suas penas, caso assim sejam condenados pelo Poder Judiciário. No início da manhã desta terça-feira, um novo incêndio atingiu a Mata do Catingueiro e destruiu uma área com cerca de 1.500 metros quadrados. Nós estamos aqui com o Tenente Pedro, que vai dar mais informações sobre o incêndio que começou na manhã desta terça-feira e que, de acordo com as informações aí que foram colhidas até o momento, pode ter sido criminoso. Tenente, a gente sabe que toda uma equipe foi mobilizada para poder combater esse incêndio dentro da Mata do Catingueiro, certo? Isso, nós fomos acionados por volta das 6h30 da manhã de hoje para essa ocorrência de incêndio na Mata do Catingueiro. Logo que acionados, né, duas equipes já aqui do Bombeiro, duas ASF. O que é a ASF? É Auto Salvamento Florestal. São caminhonetes 4x4 equipadas com um reservatório de 400 litros de água, né, uma mangueira de 30 metros, além de equipamentos manuais que propiciam a gente chegar rápido, adentrar em locais que o caminhão não chega e, se for necessário, até fazer o combate manual no interior da mata. Mas as guarnições deslocaram para o local e rapidamente conseguiram debelar esse incêndio na Mata do Catingueiro. A área queimada, né, a gente vai fazer a medição direitinho, mas é estimada entre 1.000 a 1.500 metros quadrados, né, que vai dar aí uns 5 lotes, né, a área de uns 5 lotes de residência, né, um lote, para ter uma noção de dimensão, né, seria como se fosse em torno de 5 lotes. Como eram duas equipes e a gente estava com equipamento próprio, né, para isso, então o horário também é um horário mais propício para o combate, né, então o pessoal conseguiu rapidamente debelar e agora nós temos o monitoramento, né, tem equipe lá em monitoramento para evitar qualquer reignição e segue os trabalhos durante o dia. Nós sabemos, Tenente, que até antes da reforma que ocorreu ali na Mata do Catingueiro, era muito comum que esses incêndios acontecessem lá. Esse ano, até o momento, não tinha acontecido, certo? Esse é o primeiro. Isso, finalzinho aí, né, do período de estiagem, né, foi o primeiro incêndio que teve lá, e um incêndio, assim, pequeno, né, pequenas proporções, né, o pessoal conseguiu dar uma resposta rápida. Essa mata, depois que fez lá, está sendo transformada num parque, né, teve lá o cercamento, os aceiros, né, estão bem feitos, estão bem mantidos, tem o vigilante. Isso tudo influencia para evitar um princípio de incêndio e quando ocorre o princípio de incêndio, o próprio vigilante ali já aciona o bombeiro com bastante rapidez, o bombeiro chega rápido, né, e o combate ele é muito mais eficiente. Muitos desses incêndios começam com uma falta de cuidado mesmo, então a gente pede para o pessoal evitar isso e ajudar a gente aí nesse monitoramento, nesse finalzinho de período de estiagem. A NTV estará acompanhando aí para saber o desfecho dessa história e o que exatamente causou o incêndio. Emanuele Ferreira, para o jornalismo da NTV. E a expectativa vai ficar maior ainda, né, pelo início das chuvas, né? Fica uma expectativa maior ainda diante da devastação com o fogo que aconteceu nesse período de estiagem prolongada que a gente tem aí desde o mês de maio até chegar agora com o tempo seco, com o tempo sem chuva, com a estiagem prolongada e que a gente teve aí queimadas imensas na Mata do Cachorro, agora a Mata do Catingueiro, que historicamente todos os anos é vítima aí de incêndios que a gente não consegue explicar, né, mas que podem ser criminosos e que cada vez mais vai só devastando. Então a expectativa, já que a gente não consegue conscientizar essas pessoas e nem prendê-las, ninguém foi preso por causa desses incêndios, que a chuva comece logo, que a gente tem aí um período de chuva que se inicie logo para que a natureza possa voltar a florir e que essas ocorrências aí de incêndio reduzam diante da volta aí desse volume maior da umidade do ar, né? A gente está com um tempo muito seco, então qualquer faísca põe fogo aí nessas áreas
E a gente tem visto que isso tem acontecido muito, não só aqui no perímetro urbano, como também no meio rural, nas matas, nesses incêndios florestais que têm sido registrados pelo Corpo de Bombeiros, que bate recorde em 2024. Vamos fazer um rápido intervalo, já já a gente fala de futebol e você vai ver que a apresentação do patense Fernando Diniz, que passa a comandar o Cruzeiro, técnico, né, da delegação do Cruzeiro, já a partir de hoje. Atual campeão da Copa Libertadores, o patense Fernando Diniz foi apresentado na tarde de hoje pelo Cruzeiro e assume o desafio de comandar a equipe em meio à temporada. O novo treinador celeste recebeu das mãos de Pedrinho BH e de Alexandre Matos a camisa personalizada do Cruzeiro, onde ele já atuou como jogador. A gente pensa sempre grande, né? Não é porque o que estava aqui não é grande, mas a gente tinha a convicção que nós tínhamos que trazer algo mais, né? Então nós achamos que o momento era esse, né? E nós conseguimos aí, com muita conversa, até umas 2 da manhã para convencer o Diniz, mas e ele sempre foi muito lúcido com o nosso convite e deu tudo certo e não tem muito o que falar, né? O cara é o atual campeão, né, sul-americano, né? Para mim é uma grande satisfação, um sonho também que se realiza. Eu tive a oportunidade de jogar aqui em 2004. Eu sou nascido em Patos de Minas e meu pai era um grande torcedor do Cruzeiro na década de 60, cujos grandes ídolos eram o Tostão, Dirceu Lopes, Natal, Piazza, Zé Carlos, essa turma aí. Então meu pai saía de Patos de Minas para ir para São Paulo às vezes ver Santos e Cruzeiro naquela época. Eu perdi meu pai com 8 anos, ele era um apaixonado de futebol, então tem um valor sentimental agregado nessa minha chegada aqui. Fernando Diniz terá o primeiro desafio na quinta-feira, no jogo contra o Libertad, que vale vaga na semifinal da Copa Sul-Americana. O treinador falou sobre os trabalhos que antecedem a sua estreia no comando do time estrelado. A gente vai passar tudo aos poucos, a gente vai usar o máximo possível do tempo a gente treinar aquilo que for possível. Obviamente a gente vai passar vídeos, eu já olhei um pouco o time do Libertad e junto com o pessoal de análise que tem um staff excelente aqui o Cruzeiro, que vai nos auxiliar para poder montar a melhor estratégia para fazer o jogo da quinta. Diniz também falou sobre as características que ele já conhece do elenco cruzeirense. É difícil você falar individualmente, mas eu vou citar algumas coisas aqui. Eu acho, até da minha passagem agora, só falar recente do Fluminense. Assim, você começa o time com tanto lá como cá, com goleiros especiais, goleiros extremamente vencedores, que passam muita segurança, que todo mundo gostaria de ter. Para mim foi um privilégio ter tido o Fábio no Fluminense recentemente e poder trabalhar com o Cássio, que é uma coisa que eu sempre quis, trabalhar com o Cássio. Ele sabe disso, é uma relação que a gente tem, a gente nunca trabalhou juntos, mas uma hora a gente se encontrar e poder trabalhar junto. Porque nessas características que eu falei para vocês, o Cássio e o Fábio também sobram. Um cara corajoso, um cara que não tem preguiça para nada, um cara solidário, que está toda hora dando a cara a vida inteira e se expondo para beneficiar os times que eles defendem. Eu não respondi tudo não. Do elenco, em relação ao elenco, alguns jogadores eu já conheço, o Caio Jorge trabalhou comigo no Santos, continua jovem, mas era mais jovem ainda. Jogador de muito potencial, o Matheus Henrique, jogador assim que eu sempre quis trabalhar junto, entre outros. O Marlon já trabalhou comigo, o Zé Ivaldo já trabalhou comigo. E é um time que eu gosto muito. O próprio Matheus Pereira, que está fazendo, desde quando chegou aqui, está brilhando imensamente. Então a gente espera, de fato, potencializar os jogadores no seu maior nível para que o Cruzeiro consiga avançar cada vez mais. A Polícia Militar, com apoio do Sindicomércio, promoveu na tarde de hoje palestra de conscientização com empresas de delivery que trabalham com motofretistas em Patos de Minas. Os números são alarmantes. A maioria dos acidentes na cidade envolve motocicletas. Apenas no primeiro semestre, mais de 585 acidentes foram registrados, com 7 vítimas fatais. Nós fizemos essa palestra educativa de trânsito, voltada para o público motofretista.
né, bem como os empresários que trabalham no ramo delivery, né? Então, nós percebemos, após uma verificação, né, das estatísticas de acidentes de trânsito, nós constatamos, né, que somente nesse primeiro semestre do ano de 2024, né, são quase 600 ocorrências de acidentes de trânsito com vítimas, né, das quais aí quase 100 com ferimentos graves, 7 vítimas fatais, né, outras com ferimentos leves. Então, a gente, né, verificando essa questão, a incidência, né, o impacto desses acidentes, né, com esse público, a gente resolveu, né, fazer uma palestra educativa de trânsito voltada para esse público mesmo. Então, o objetivo foi realmente conscientização, né, com relação à direção defensiva desses motociclistas. Alguns dados importantes sobre o trânsito de Patos de Minas foram apresentados na palestra. Em 2013, havia pouco mais de 88 mil veículos em circulação no município, enquanto que em 11 anos depois, em 2024, a frota aumentou para 128 mil veículos. Nós verificamos, né, que esses acidentes eles vêm ocorrendo mais nas segundas, quartas e sextas-feiras, né, no horário compreendido aí de 6 até 8 horas da manhã e de 16 até 19 horas mais ou menos, que é o horário que tem tido um maior número de acidentes. Mais de 50% desses acidentes tem como causa principal a falta de atenção, né, seguida aí pela desrespeito às sinalizações de trânsito, né, tanto semáforos como paradas obrigatórias. São os principais motivos, né, as principais causas. Então, a palestra foi voltada para conscientizar da importância da obediência às regras de trânsito, às sinalizações de trânsito, né, com relação aos equipamentos obrigatórios que todo motofretista tem que ter, né, com relação à direção defensiva, entre vários outros aspectos que foram abordados. Um momento importante de conscientização para os motofretistas e os empresários, e com isso seja respeitadas as regras de trânsito para que se valorize ainda mais a segurança. Espera-se que da palestra, né, mais motofretistas sejam conscientizados das regras de trânsito, inclusive vários deles, né, tiveram várias dúvidas, né? Então foram sanadas várias dúvidas, e é um momento importante, né, de conscientização, de educação no trânsito, né? Foi por este motivo, né, que também os empresários, né, além dos colaboradores, né, os empresários também foram convidados a participar, para que eles também sejam conscientizados, né, que aliado à questão da rapidez na entrega, né, no cumprimento dos horários, tem que ser verificado questões de regras de trânsito, porque é a vida ali do entregador, daquele funcionário, colaborador que está em jogo, né? Então ele não pode, em momento algum, deixar de lado a segurança para poder fazer uma entrega mais rápida, né, para ser mais ágil aí, seja pedido do patrão ou de qualquer pessoa, né? Ele tem que sempre prezar pela segurança. Os números são alarmantes. A maioria dos acidentes na cidade envolve motocicletas. Apenas no primeiro semestre, mais de 585 acidentes foram registrados, com 7 vítimas fatais. Nós fizemos essa palestra educativa de trânsito, né, voltada para o público motofretista, né, bem como os empresários que trabalham no ramo delivery, né? Então, nós percebemos, após uma verificação, né, das estatísticas de acidentes de trânsito, nós constatamos, né, que somente nesse primeiro semestre do ano de 2024, né, são quase 600 ocorrências de acidentes de trânsito com vítimas, né, das quais aí quase 100 com ferimentos graves.